bem, doutor Nava. Tempos atrás era o aluno Nava, lá em Imperatriz, e agora o doutor Nava. Bem-vindo! Como é que você está? Muito obrigado, tô bem, bem feliz de estar participando aqui, ter essa honra de ter sido convidado para alguém que eu admiro tanto, né? E está em São Paulo, né? Pelo moletom, porque aqui nós que estamos na região Tocantina, ninguém está de moletom, Nava. Como é que é É, isso? tô aqui no interior de São Paulo, pertinho de Campinas, Que cidade que é? em Indaiatuba. Mas Indaiatuba. eu estagio nos dois, tanto aqui quanto em Campinas. Muito bem, uma boa cidade, inclusive, de se viver, né? É, qualidade de vida é excelente aqui. Mas vamos começar do começo, pois eu conheci em 2021. Vocês estavam no último ano, né? Ou não? No penúltimo ano, não vou me lembrar agora exatamente. Acho que era mais ou menos no penúltimo ano. Penúltimo ano. Você formou em 22, em 22. Formei em 23. Na verdade, que o senhor chegou naquele meio termo de pandemia e tudo, a gente estava Isso. se adaptando, aí a gente acabou formando em 2023, Muito bem. metade de 2023. Então vamos começar. Você é natural de Imperatriz mesmo? Tem médico na família? Por que quis fazer medicina? Conta um pouquinho como é que você chegou lá no Selma, na Universidade de Selma de Imperatriz. Eu sou natural de Lago da Pedra, Maranhão. Antes eu morava em Teresina, Piauí, porque assim, eu nasci numa cidade de 50 mil habitantes, e aí não tinham muita oportunidade de estudo. E aí logo cedo, no final do ensino fundamental, por opção minha, por incrível que pareça, eu pedi para os meus pais para sair de casa para estudar, porque eu achava que lá não ia chegar onde eu queria. E daí eu mudei para Teresina e lá fiz prova de vestibular e acabei em uma dessas andanças de fazer prova no Brasil inteiro, fiz a prova de Imperatriz e fui para lá. Sem conhecer a cidade, igual eu vim parar aqui em Dayatuba, foi pelo processo seletivo. E você tem médico na família? Por que escolheu medicina? De onde veio essa escolha? Na verdade, desde criança que eu sempre falei muito, né? Eu sempre tive essa admiração muito grande. Mas de médico na família, assim, que eu tenha contato direto, não. Eu cheguei até uma época a duvidar se era o que eu queria mesmo, fiz uns workshops na escola, acompanhei alguns colegas conhecidos. O próprio tutor que tinha, na minha época era médico também, então acabou que influenciou bastante. E acabou que no final das contas foi uma escolha feliz, porque na faculdade eu tive mais facilidade do que nas matérias da escola. Aquela parte ali de física, de ciências exatas, não me trazia tanta satisfação como a medicina me trouxe, né? Mas foi por isso que Então, eu escolhi, escolha foi uma escolha, acertada, né? graças a Deus, foi uma escolha acertada. Agora, aí a faculdade, né? Foram 6 anos, pegou pandemia. Como é que foi encarar a faculdade aí, nessa período de formação? Porque tem altos e baixos, né? A gente passa tão rápido, mas a gente às vezes não para pensar o quão custoso é para nós, né? Cursar a faculdade. Conta um pouquinho para nós aí como é que foi essa sua trajetória. Claro, de uma maneira resumida, né? São 6 anos. Dos 6 anos que a gente divide em ciclo básico, ciclo clínico e no internato, né? No ciclo básico, assim, confesso que não tive grandes dificuldades, mas também eu fiz um esforço colossal. Estava muito empolgado com a faculdade, com tudo começando, então era sempre muito organizado ali e acabava que eu gostava bastante e aí me dei bem. No ciclo clínico foi quando fui ter contato maior com a medicina de fato, foi quando as coisas começaram a fazer sentido, mas aí teve a infelicidade da pandemia, né? Que eu era bastante engajado em projetos, diretório acadêmico, ligas, mas aí a pandemia atrapalhou bastante, e aí a gente ficou boa parte do ciclo clínico
nesse formato remoto, né? E depois passou para híbrido, que foi quando a gente começou a entrar no internato. E aí no internato, de fato, foi quando eu bati o martelo que queria clínica médica mesmo. Exatamente. E aí, assim, passaram 6 anos, né? Ainda tendo que enfrentar uma pandemia, não foi fácil. Mas então, durante o internato, você escolheu a clínica médica, você acabou passando direto? Como é que foram as provas? Você fez provas para quais lugares? Você estudou por onde? Fez cursinho? Como é que foi mais ou menos a sua organização para passar na prova? É porque foi o seguinte, primeiro começou da decisão, né? Eu lembro muito bem de uma conversa que a gente teve numa cirurgia que eu iria entrar com o senhor no internato, que você falou para mim para fazer clínica médica no interior de São Paulo, que era onde eu ia pegar mais mão. E aí aquilo ficou gravado em mim. Só que quando eu formei em turma de meio do ano, né? E eu me deparei com uma realidade muito absurda ali no interior do Maranhão e me causava muita indignação e tristeza. E aí, por enquanto, naquele momento, a clínica médica já não brilhava mais tantos olhos. E aí eu resolvi prestar prova para psiquiatria. Graças a Deus eu não passei para psiquiatria. Graças a Deus, todos os dias eu agradeço a Deus por não ter passado, porque eu tenho certeza que eu ia detestar. Só para dar Eu também pensei em fazer psiquiatria, tá? Só para. Mas sai daí. Aí, em seguida, no ano de 2024, que foi quando eu realmente sentei e comecei a me preparar de verdade para a prova, permaneci no médio curso, né, que eu fiz ali os 2 anos do internato, e aí fiz o Med Mais, que é para ex-alunos, né? Eram basicamente as mesmas aulas, as mesmas questões, só que a diferença foi a intensidade com que eu encarei aquilo. Eu perdia, porque assim, a gente vê na internet algumas formas de difundir o conhecimento, muita coisa falando de metodologia ativa, de estudar só por questões, por flashcards, e às vezes a gente acaba esquecendo de focar no básico. Então, a princípio, o meu maior erro foi de ali focar no básico, né? No começo eu estava tendo mais dificuldade, querendo partir direto para as questões. E aí foi daí quando eu comecei a tentar estudar de maneira ver a teoria, mas ainda assim de maneira ativa, né? Tentando linkar, fazer resumos que fizessem sentido, que escrever o que eu realmente entendia e não só copiar a aula. E aí revisar as minhas próprias revisões e em seguida fazer questões. Eu fiz muitas questões, cerca de 20 mil questões. E aí fiz prova só para São Paulo, que foi para onde deu certo de eu vir, que é o Sul São Paulo era minha prova principal, era minha primeira escolha, e aí foi a que deu certo. Bati na trave no IANSP, na FAMERP também, em São José do Rio Preto, mas assim, de todas as escolhas, Indaiatuba foi a melhor para mim. É interessante esse compartilhamento seu, Nava, porque é natural, né? Eu também já fui jovem, a gente sempre tenta buscar não é que é atalho por ser vagabundo, mas assim, a gente sempre tenta ser esperto no sentido assim, pô, para que eu posso gastar essa energia para subir a montanha se tem uma ponte que dá para gente uma vantagem, enfim. Então, esse negócio que você falou é muito importante destacar, porque a galera acha que realmente pegar só o resumo, só matar a questão, ajuda, mas depende do seu nível, né? Então, o que você lembrou, se o cara já está afiado, tem um fundamento muito forte, na hora que ele recupera com questões e flashcards e resumos do resumo, aquilo acende e mantém ativo uma base. Agora, se ele não sabe o conceito, que adianta ficar decorando ou ficando vendo flashcard, por exemplo, de cardiologia?
O cara não tem a base da Exatamente. cardiologia, aí ele fica decorando, tentando decorar a pressão, a frequência cardíaca, a lei, mas ele não entende de onde vem. Então você trouxe uma humildade aí muito grande, você fez o diagnóstico, peraí, vou fazer isso, mas antes eu vou buscar a base. E aí você se dedicou. E teve entrega, né? Teve energia aí, né, Nava? Pelo que eu percebi, você abriu mão de muita coisa quando você decidiu realmente, vou passar nessa porcaria aqui. Aí você sentou o bumbum e mandou bronca, não foi? Tomou, Foi. foram 6 meses, tudo ou um ano para passar. Foi um ano de estudo, mas só de estudo e trabalho, eu não fazia outra coisa, só trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Que Ou ainda tinha seja, um casamento no início do outro ano para cumprir, então foi nisso daí. foi Só pauleira. Mas a dedicado a mensagem essas é: duas às coisas. vezes o pessoal vê você lá em São Paulo, e fala, teve sorte, né? Ah, é, eu ouvi Não, muito. é exatamente, porque se você não arregaça a manga e não decide, não joga intenção, a coisa não acontece. Então, esse negócio do meio termo, vou trabalhar, vou dar uma estudadinha, vou curtir, vou dar mais uma estudadinha, no final, difícil, assim, pode ter sorte, né? Pode, né? Mas não é o que a gente costuma ver de resultado positivo quando a pessoa realmente não fecha um ano dedicado como prioridade máxima à prova e o trabalho, seja lá o que for, não é isso, Nava? Ainda mais hoje em dia que as provas estão ficando cada vez mais específicas, estão cobrando mais detalhe do detalhe e a concorrência é cada vez maior. Aqui na instituição que eu faço, não só teve duas chamadas. A galera entrou e aí na segunda chamada completou as vagas e acabou. Não tem mais aquele negócio de ficar aquelas chamadas infinitas do Sul e São Paulo, porque a galera tá realmente desesperada para entrar. E É. no R+, tá ficando do mesmo jeito. Antigamente a galera escolhia, agora tá fechando cada vez mais. E é engraçado, né? Você citou um papo, a gente não lembra, né? Você falou, teve um papo contigo antes da cirurgia, blá blá blá. Eu de fato não lembro, mas eu lembro de um papo que a gente teve no consultório, era até naquele hospital, o Santa Mônica, né? Que a gente se trombava Terror. lá. É, exatamente. E era um paciente que, na verdade, tinha síndrome metabólica, né? E a gente começou a discutir um pouco do metabolismo celular, né, blá, 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 e medidas práticas para o paciente. E a época, assim, dentre todas as terapêuticas, a gente começou a falar sobre alimentação, né? E um dos recursos para quem é diabético é realmente reduzir o carboidrato e tal. Eu lembro você me questionando, pô, mas o que, que o cara vai comer, doutor Fábio? Ele não consegue, né? Então, assim, nós vamos voltar no assunto aqui, mas o que eu achei legal aquela a época foi a sua capacidade de devolver, né? Absorver, digerir e devolver, entregar questionando. Então, isso é uma postura realmente que hoje às vezes falta, a pessoa fica muito passivo, né? Se o professor falou ou se alguém orientou, é isso. Não, eu vi ali que você recebia e processava, e te vinha dúvidas, e você questionava. Então, isso é um ponto que me marcou a época, né? E não à toa vejo você hoje na residência, que nada mais é do que esse perfil, né? Essa curiosidade, essa tentativa de mudar. Mas ao mesmo tempo você falou para mim que você foi para o interior do Maranhão trabalhar e você se assustou. Eu também, quando vim para o Maranhão, me assustei, né? É, Conta um pouquinho para nós esse choque, porque talvez tenha a ver com essa resposta que você me deu. Porque você sensibilizou, pô, doutor, Fábio, como é que eu vou agir para melhorar se o cara não consegue, na outra ponta, comprar o remédio, ou comprar a comida que nós temos que orientar, ou fazer uma academia? Pô, doutor Fábio, como é que a gente promove saúde se a gente não consegue, do outro lado, ajudar a pessoa a executar? Foi aí que deu problema? Foi aí que você se chocou? Conta para nós aí um pouquinho. Foi. Aí, só um parêntese dessa nossa conversa, eu não lembrava, mas na hora que você falou, me veio perfeitamente a época, o que eu falei. E o pior é que aqui na residência eu tenho exatamente o mesmo perfil, às vezes sem querer, às vezes quando eu me espanto, eu já estou ali questionando o chefe encurralado. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, foram algumas situações. A primeira foi que eu trabalhava numa unidade de pronto atendimento e assim, eu atendia pacientes com IAM com sinais de oca no eletro, troponina absurdamente, não era nem curvada, era assim, a primeira já vinha absurdamente positiva, né?
E eu não podia fazer nada, porque não tinha trombolítico, a sala vermelha era lotada, o paciente ficava no corredor. E aquilo me dava uma certa frustração. Assim, será se a medicina é isso? Será que é para isso que eu estudei? E ao passo que eu via isso, eu estava ao lado de colegas, assim, que, com todo respeito, mas eram dinossauros que viviam ali aquela realidade há muito tempo, né? Já eram assim, já décadas de vida. O tempo que eu tinha de vida, eles tinham de anos ali naquelas unidades de pronto atendimento. E eu olhava para aqueles caras e eu ficava pensando, meu Deus, será se eu vou ser esse cara daqui a um tempo? Será se é isso? E aí outra situação que me marcou foi no hospital municipal, que o paciente parou. E aí me chamaram. Eu não estava na sala vermelha, eu estava ali na porta mesmo, ficha verde e amarela, porque eu ainda não, assim, como recém-formado, eu tinha esse senso, né, de que eu ainda não tinha experiência suficiente para assumir uma sala vermelha, mas o médico da sala vermelha tinha assumido por algum motivo, e aí foram me chamar. E eu fiz os primeiros atendimentos, chequei pulso, não tinha pulso, comecei a massagear, convoquei a equipe, pedi o carrinho de parada e a equipe de braços cruzados olhou para mim assim: o senhor é novo aqui, doutor? Eu, por que a pergunta? Vamos continuar massageando o paciente, vamos, já tô contando o tempo. Não, não, o carrinho de parada não funciona há um tempo. Não, não tem condições. Aí eu, claro, relatei tudo em prontuário, assinei, mas assinei naquela tristeza, assim, sabe? De ver um absurdo acontecer, uma pessoa literalmente morrer na minha mão e eu não poder fazer nada, 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 e tá totalmente fora do meu controle. E ainda receber o valor do plantão 5 meses, 6 meses depois, e aí no valor mal pago. E aí, a terceira e última situação que me marcou bastante foi quando eu estava em outra unidade de pronto atendimento, que eu estava com um paciente com edema agudo de pulmão grave e não tinha furosemida. Assim, furosemida, não é. Não tava querendo um trombolítico ali, eu tava querendo uma furosemida e não tinha. E eu fiquei, assim, sem ter o que fazer com o paciente. Da mesma forma que várias vezes eu trabalhei lá sem ter dipirona e assim, eu fui saindo desses lugares, quando já estava nos últimos meses ali, na verdade, né? Porque eu fiquei 1 ano e meio ainda em Imperatriz. Eu fiquei em um hospital particular que tinha recursos, né? E pagava direitinho e fiquei em uma unidade de tratamento oncológico. Ficava lá para intercorrências, mas assim, não eram intercorrências de chegar a uma neutropenia febril. Era os pacientes se sentissem mal, eles se tivessem, não tivessem bem, eles já iriam para o hospital de referência. Mas assim, o máximo que eu já peguei lá foi fibrilação atrial de alta resposta ventricular e o paciente permanecendo permanecendo estável, né? E eu chamei o SAMU. Era o máximo de coisa que acontecia, era cefaleia após tratamento, mas ainda assim lá eu ainda brincava de ser clínico, né? Os pacientes chegavam com o resultado de exame, doutor, pode ver? E eu, quero ver. E aí a gente ia. Mas foram as dualidades que eu vivi no Maranhão. Eu vivi dois extremos opostos. Aí, além disso, eu ainda trabalhei também na zona rural. E lá eu saí porque, assim, no começo eu queria fazer aquela consulta perfeita de medicina de família e comunidade. E eu via que os próprios pacientes não estavam interessados nisso. Eles queriam, na verdade, ir lá buscar a medicação, porque lá no interior não tinha farmácia e eles queriam ter a medicação em casa. Esse nível, entendeu? Então, assim, eu também saí, não, não dá, não tem condições. Não é por maldade, não é por má vontade, é por eu saber que tem um sistema muito maior. Tem gente que está lucrando alto e nisso.
para eu estar inserido nisso aqui. Eu não estudei para isso daqui. Aí foi a minha, assim, virada de chave principal. E aí eu disse, não, agora eu quero estudar para eu poder exercer de verdade. Que é quando eu vi quando eu vi um trombolítico, eu me emocionei. Um paciente chegar com NIH de 13 e depois baixar para zero, assim, e a gente ficar, e a gente vê o paciente mudar, os déficits melhorarem, assim, é outra realidade, assim, a gente vê as coisas valendo a pena, sabe? Não que eu não tenha pretensão de voltar, eu tenho pretensão de voltar, mas, assim, trabalhar em outro ambiente, né? E não nessas pontas, assim, de esquina. Nava, não é à toa que o nosso papo sempre vai migrar, porque você tem esse seu trejeito intelectivo e isso é próprio seu e não o perca. Mas uma dica só, na residência é um ambiente político, então lá você tem que saber dosar para sobreviver, tá bom? Eu estou falando Uhum. por aquele que sofreu por não entender que a residência é um ambiente político que você tem que saber jogar e não dá para se falar tudo o que se pensa. Você tem que, às vezes, sim senhor, e se frustrar e sair, cumprir seu papel lá da residência. Mas voltando ao seu relato mais importante, olha, não é o foco nosso aqui hoje, Nava, mas o que você acabou de descrever para nós foi a comprovação do que eu falo, às vezes, quando me perguntam. E aí tem um pessoal que olha meio torto, fala, não é bem assim, o cara é corporativista. Você acabou de descrever para mim por que é que não há carência de médico no Brasil. Não há carência de médico. Os médicos estão concentrados nos lugares que dão condição de trabalho e que remunera de uma certa forma regular para ter uma previsibilidade. Porque é isso que você acabou de descrever. O que adianta que bonitinho? Eu pego o doutor Nava, põe uma bermudinha, uma regata, um estetoscópio, uma maletinha com coisinha básica, uma enfermeira para ajudá-lo, põe no barquinho e manda ele percorrer o Rio Amazonas. Chega lá, você tem raio-x, tem laboratório, tem medicação mais complexa, tem tomografia, tem centro cirúrgico, não tem. Aí o que o doutor Nava vai fazer com o seu grande estetoscópio e com a sua maletinha básica de suplemento? Nada. Não vai. É só que você falou, está sendo usado por um sistema para tamponar algo que não é para ser visto e para ninguém chiar. Porque ó, foi o doutor aí, entendeu? O doutor não resolveu porque ele não quis, né? Então, isso Exatamente. é muito grave e isso aqui é método. Quando eu cheguei aqui, olha, eu engraçado. Falei, pô, gente, vocês estão vendo que está errado? Não. Um dia um cara me chamou e falou, não, doutor, eles sabem que está errado, é de propósito. Isso aqui tem método porque tem todo um arcabouço por trás que mantém isso aqui. É, e aí tá a prova de que é isso aí. Você não ficou, se assustou, questionou até a sua carreira, né? E aí, não à toa, por ser essa pessoa boa que você é e tentar modificar e tentar impactar, você saiu e está em São Paulo se formando. E claro, você tem poder de fala, você é natural da terra aqui. E é o que você falou, talvez você volte no futuro. E eu acho que talvez tem chance de voltar assim para impactar aqueles e começar a mudança, porque não é um Nava que vai fazer a mudança. São dois Navas, três Navas, cinco Navas, 10 Navas, uma geração de Nava começa a mudar, porque você começa indo postinho, o outro Nava vira secretário de saúde, o outro Nava vira prefeito, e assim a geração começa a mudar. Mas voltando para o nosso Nava que está aqui na frente, você Uhum. passou aí em São Paulo, né, no estado, né, e inclusive já se preparou para isso, só prestou aí. Aí, antes de falar da residência, como é que foi então o impacto de chegar em São Paulo e começar a viver em São Paulo? Conta um pouquinho como é que foi esse choque, não só dentro do hospital, mas também como culturalmente, sociedade, como é que foi? Como, assim, foi uma mudança muito diferente, eu notei que aqui as pessoas, elas têm menos papas nas línguas para falar as coisas, assim, elas têm menos, eu não sei explicar, mas elas não têm dó de falar as coisas. Eu acho que é diferente, eu acho que no Maranhão ainda tem um certo arrodeio, um certo molejo, e aqui não, aqui você é isso, e você se vire para não ser. E aí foi um baque diferente, né? Um acolhimento diferente. A princípio eu fiquei meio solitário, e aí eu pensava, não, eu tô aqui por um objetivo, tem dia e a hora para acabar e eu vou continuar aqui. Mas eu achava que não ia fazer amizades, assim, até.
A minha turma veio assim se tornar próximo lá pro finalzinho do R1 ali, lá pro final do ano, que foi quando a gente foi começar a virar amigo e ser companheiro um do outro e por aí foi. Mas foi o grande impacto, assim, a princípio. Mas a cultura, o sotaque, a comida, até o feijão é diferente, é tudo muito diferente, tudo totalmente diferente, Você né? E vê, eu vi, é um país cheio de países dentro dele, né? Porque o Brasil é tão grande que realmente você vai lá para o Rio Grande do Sul, pô, você não entende o que o cara fala, tem sotaque diferente, é, tem comida diferente. Vocês do Maranhão também muda, São Paulo, que eu sou daí, né? Também muda. Então, assim, é engraçado isso, né, Nava? Quando porque a gente vai, às vezes, cresce num lugar, fica só naquele lugar, acha que aquilo é o nosso mundo, né? É quando você expande, é, você está no mesmo país e muda tudo, né? Muda até o jeito de te acolher. Aqui em São Paulo, às vezes, eu acho mais seco. Aqui, vocês do Maranhão e Maranhão são muito mais acolhedores, muito mais simpáticos, vocês têm esse jeito, assim, mais interiorano e tal. Lá em São Paulo, não. São Paulo, o cara é mais restrito, não é todo mundo conversa, tal, fala na cara mesmo, não tem pudor, mas é mais reservado, não é isso? foi exatamente isso. No começo eu achei que ia ficar nisso mesmo até o fim e ia ser só isso. Mas aí, com um pouco, devagarzinho, a gente foi se enturmando e se enturmando nas dificuldades, né? Quando a gente vai recebendo as humilhações juntos, que são normais na residência, e a gente vai acolhendo um ao outro. Mas, assim, foi um processo bem diferente, assim, no começo. Até o clima também diferente, difícil se adaptar. A equipe de enfermagem era diferente, são mais ríspidas, assim, com os residentes. E no começo eu tive, assim, eu sempre fui muito falante na faculdade. No começo eu mal falava meu nome, né? Porque, assim, só o meu nome já causou grande impacto, já tive uma grande dificuldade. E esses Para quem dias eu não lembro. sabe, você é o Jussielison. A gente chama de Exatamente. Nava, né? Inclusive lá no seu era o J Nava, né? Você já até abreviava para facilitar, né? Mas eu imagino que em São Paulo não tem não é tão frequente esses nomes, né? São nomes mais simplinhos, vamos falar assim, né? Então aí você está É, colocando, né? Você sofre até preconceito em relação a isso, é natural, né? E a enfermagem também é outra maneira, é bem mais séria, mais ríspida, né? Cobra, mais, né, é. incisiva. Elas levam, tem a parte da enfermagem, a operação da enfermagem lá, que é delas, elas operam bem e a coisa gira. E se você não integrar adequadamente, você é podado, não é isso? E a gente sente uma diferença também cultural, porque aqui não tem, o médico ele não tem mais aquela visão assim, a equipe não trata mais com aquela superioridade, então eles tratam às vezes de igual para igual. E assim, eles é médico e residente. Para eles, residente é como se não fosse médico. Então, eles no começo, mas aí eu fui com o meu jeitinho maranhense, devagar, fui conquistando a equipe, e aí deu tudo certo, do meio pro fim. Mas que foi difícil, foi. No começo eu fiquei bem assustado. E o meu primeiro plantão foi noturno na sala de emergência, assim, então foi um caos. E aí, O tem dia inteiro. suporte como é que é a sua residência aí? Vamos começar a falar da dinâmica da residência. Começou, chegou, paraquedas, sala de emergência. Mas você tem um suporte de staff aí, Tem, tem. É bom? Como é que graças a Deus funciona? tem. Conta um pouquinho a dinâmica aí. Ó, o seguinte, quando eu cheguei aqui, a única coisa que ainda pecava bastante era a parte acadêmica, né? Os meus R+, eles começaram a implantar aulas semanais feitas pelos R1s, mas eu particularmente não ficava muito satisfeito com aquilo, eu ainda achava um pouco pobre, assim, porque era uma aula que a gente fazia na sala de reunião e aí tinha intercorrência e aí acabava que atrapalhava tudo. Mas assim, era dessa parte acadêmica era um pouco fraca. Mas assim, de preceptoria nunca faltou, assim, a gente nunca ficou jogado, nem sem ninguém para auxiliar. Mesmo em plantões noturnos, sempre discutia com o chefe, graças a Deus mesmo assim. A gente tem chefes muito bons e que
Alguns são formados na casa e gostam de estar ali, então eles fazem muita questão de que a gente também goste. É, e da parte acadêmica, esse ano foi quando eu comecei a me soltar mais, né? Que eu fazer o que eu já fazia na Você tá faculdade. no R2, né? Agora eu tô no R2. Aí Sim. eu conversei com muita gente para poder fazer acontecer dois encontros acadêmicos. Um, a gente tem aula mesmo com o chefe, ele seleciona os temas e a gente tem as aulas semanais. Ainda mais os temas são escolhidos por ele, pelo que a gente mais vê na enfermaria, e acaba que a gente debate. E ele é muito dedicado, tem muita didática e ele gosta de dar isso. Outras vezes uma pergunta nossa vira uma aula, então dane se você vai dar a aula nessas terças-feiras. E nas quintas-feiras, que é a que eu fui responsável assim por organizar, a gente fez a seguinte dinâmica. R1 discute caso clínico, né? Eles pegam um caso clínico da enfermaria e aí fazem uma apresentação formal em auditório, todos os staffs vão, e aí é um negócio bem organizado mesmo. E os R2 ficam responsáveis por trazer os estudos novos. Por exemplo, saiu o estudo Cobra, da apixabana versus rivaroxabana. A gente traz e discute esses novos temas para ser uma via de mão dupla, né? A gente trazer novidades para eles e aprender também com eles discutindo os casos. É assim que funciona agora uma dinâmica bem bacana. E é uma faculdade, um hospital-escola que também tem internato, né? Então tem um certo suporte da faculdade, e aí a gente tem centro de especialidades da faculdade, e graças a Deus, assim, não teve estágio de chega e se vira. Graças a Deus a gente tem bastante suporte lá. E é o que me fez gostar também, assim. Não, estou gostando. E essa dinâmica é o que diferencia o serviço, né? Porque assim, o residente tem que trabalhar, tem que botar a mão na massa? Tem, senão não vai aprender, não vai virar médico. Mas tem que ter algum momento que realmente vê o artigo, discute um caso mais aprofundado, discute uma técnica. Então, essas reuniões são onde, ainda mais vocês, uma geral, que está todo o staff lá, todos os residentes, lógico, nunca dá para estar todos os residentes, porque tem alguns lugares que não dá para ficar descobertos conforme o estágio, mas tem os internos, enfim. Isso é muito rico, né? É muito rico essa troca, essa divisão e mantém todo mundo atualizado, né? Como você acabou de falar, É, trouxemos tudo cobra. Pô, até para o staff, que às vezes ele se atualiza com vocês. Então é uma troca sensacional, engrandece a uhum. todos. Mas conta para nós, Nava, como é que faz um overview, né? Uma visão geral, como é que foi a dinâmica ou como é que é distribuído a residência de clínica médica quando você está do R1 R2. Claro, sem todos os detalhezinhos, mas como é que roda, como é que você vai, como é que é o ciclo do residente de clínica médica R1 R2? No R1, a gente passa 4 meses na enfermaria geral, né, que é a enfermaria propriamente de clínica médica. Passa um mês na enfermaria de nefrologia, e assim, tem, agora que está dividido, né, que tem a enfermaria dos crônicos e dos agudos. Mas no meu tempo, muda, o hospital cresce e muda a cada ano. Mas no meu tempo a gente passava nos dois, nos crônicos e nos agudos. Além disso, a gente tem estágios ambulatoriais, né, com as especialidades. A gente passa um mês na endócrino, no R1, um mês com a medicina da família e comunidade. Salvo engano, também tem aí um infecto, não, 2 meses na UTI, e 2 meses na sala de emergência. Na sala de emergência é onde a gente vê, assim, tudo, né? Tanto coisas clínicas quanto não clínicas. Aqui no hospital que eu tô, não tem essa divisão de um pronto-socorro cirúrgico e um pronto-socorro clínico, é misto. Então a gente acaba vendo de tudo. Mas, assim, a enfermaria é dividida em quatro alas, 4 andares, e aí a gente acaba que, por não ser um hospital que tem todas as especialidades,
a gente coloca a mão na massa e faz muito procedimento, assim, é, faz infinitos acessos. A gente passa Chile na nefrologia, né, que é o cateter de diálise. A gente também intuba bastante, coleta líquor, paracentese, toracocentese, até dreno de tórax eu já fiz dois, passei marca-passo transvenoso, assim, o bom de não ter todas as especialidades e subespecialidades é que a gente faz de tudo, assim, você é preparado para tudo. Isso no R1. No R2, o tempo de enfermaria ele Peraí, diminui. Nava, peraí, vamos falar um pouquinho desse R1. Cara, é muito bom ouvir isso. Tem uma frase que eu via na minha residência que é o seguinte: deixe o seu suor no campo de treinamento para não deixar o sangue no campo de batalha. É Então, o que você está verdade. falando aqui é bárbaro, porque você foi direto a um ponto que a gente às vezes no R1 reclama. Pô, tem muito trabalho para fazer. Mas é nesse trabalho excessivo que você consegue fazer muita coisa que você não teria oportunidade se tivesse mais gente com você para fazer. Então, veja, você acabou de Exatamente. falar o que todo médico, principalmente no seu momento agora, geral, clínico, onde vai ser habilitado aí depois para uma subespecialidade, mas você vai dar plantão ainda, vai salvar muita vida, você vai dar plantão de emergência, vai dar plantão de enfermaria, de atendimento básico, mas as coisas acontecem e você é um cara capacitado que nós estamos treinando e vai ser entregue para a sociedade para resolver. E olha que bonito que você foi falando, que eu fui ouvindo aqui, eu fui me emocionando, pô. Você é dreno de tórax, é coleta de líquor, é paracentese, é toracocentese, passando até chá, ele tá indo na nefro, já não tá é um bicho um bicho papão para vocês. É claro que você não vai ser nefro, mas você não é um bicho papão, você já tem traquejo, tá entubando, né? Parada, tá tocando A gente PCR. troca tracostomia. Então, troca traqueostomia. Então, assim, olha quanta coisa que deixa você com uma envergadura tremenda. Então, assim, aqui também cai um pouco aquela pergunta: será que vale a pena eu fazer residência? Meu amigo, não tem como não fazer residência, independente do que você quer. Claro, você optou pela clínica, é uma trajetória X, né? Se você tivesse ido pela psiquiatria, é outra trajetória. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não substitui. Agora, cansa, Nava, depois fala para nós aí. Dá uma depressão, dá uma deprê, vamos falar assim. Pô, tem hora que você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Quero ir embora, dá vontade de chorar. Dá, momento ruim, porque a sua fisiologia é corrompida, é muita cobrança, é muito trabalho, né? É um ano que, assim, eu falo, eu brinco, assim, um termo até meio chulo, é um estupro mental de sabedoria, né? Não tem como ganhar, você não acho que não teve nenhum momento da nossa vida que você ganhou tanta informação num período tão curto de tempo, que é o R1, né? Não sei se você pode me contrariar aí, porque você é um cara que é ativo, não fica aí. Se eu falar besteira, você me corrige. Então, como é que foi lidar com esse erro? Foi intenso, eu tô vendo. E você já falou, pô, ainda bem que tem pouca gente, porque apesar de eu ficar mais cansado, apesar de ser mais trabalhoso, eu tô fazendo muita coisa, ou seja, eu tô me habilitando em coisas que serviços grandes eles não habilitam o R1. Conta para nós essa dificuldade e esse crescimento explosivo que você teve na R1. Olha, no começo eu fiquei bem assustado e eu ficava, cara, não vou dar conta disso. Não vou dar conta, eu não me imagino fazendo isso. E aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. E aí tem a noite da sabedoria, né? E aí na virada de chave no R2, eu já comecei pela UTI. E aí, o chefe passou, tem um central para fazer, vai lá fazer. E ele, claro, estava ali por perto, mas me deixando totalmente à vontade. E eu passando, e eu no meio, quando eu estava dando o último ponto, meu Deus, era só isso. O meu medo inteiro era só isso. E fora as vezes que eu fiquei assim, no final do ano de chefe de plantão e coordenando intercorrências, levando paciente grave para UTI, paciente intercorrendo no meio do caminho. E eu, assim, tendo atitudes assim automáticas que eu achei que jamais teria esse jogo de cintura de ter, sabe? E aí foi algo que, assim, que realmente vale a pena. É o que eu falo para os meus R1s. Ficar tranquilo que acontece, o aprendizado acontece. Se você não se conformar, porque assim, eu já fiquei várias vezes além do tempo que eu precisava por um procedimento, para entubar um paciente,
ou para fazer um central. E assim, é nesse momento que o aprendizado acontece, sabe? Até no R2, assim, oportunidades de que eu tô agora no mês da neurologia. E assim, às vezes eu fico a mais só para coletar um líquor. Sei lá quando que eu vou coletar ter outra oportunidade de ter um neurologista do meu lado ensinando a coletar um líquor, que assim, às vezes é muito simples, mas às vezes tem osteófito ali no meio, tem uma anatomia mais difícil, né? Então tem várias coisas que completam. Às vezes a técnica que a gente faz não é igual à do especialista que já fez 1 milhão de vezes. Então, assim, é um aprendizado imensurável, assim. Mas tem que ter a prontidão da pessoa em querer aprender. É o que você acabou de É, falar. isso É é o seu fato. perfil que eu te conheço. Você sempre foi um bom aluno. Você se fica mais, você dedica, você pensa, você estuda, você devolve. Então, aqui, é claro que o serviço entrega, ou melhor, cobra um padrãozinho mínimo. Mas é o que você acabou de falar. O residente bom, ele não vai ficar nesse mínimo, né? Acabou meu tempo, vou embora. O cara fica, tem uma porcentagem a mais, tem um caso interessante, um chefe que está vindo, eu vou ficar com esse chefe a mais também. É, o que você falou, vai cumprir o horário normal, vai cumprir as atividades normais, isso já vai te engrandecer. Mas aonde que faz a diferença é essa entrega a mais, essa curiosidade que é perene, essa sede de aprendizado. Se não tiver, o cara sai na média, na normalidade. Para você que vai para o desvio padrão para a direita da curva de Gauss, é natural que tenha essa entrega sua, essa atividade, porque nada sem querer, sem intenção, sem conquista com gasto energético próprio da pessoa, não vai evoluir, concorda, Nave? Então, o que você está falando o que eu acho que é uma mensagem importante para todo mundo. É difícil, dá vontade de chorar às vezes, dá, você fala, meu, não estou aprendendo nada. Aham, de repente, quando você vê, você está tocando o PS, automaticamente, como você falou. O adestramento acontece, ele funciona e você começa a reagir porque você foi treinado, né? Então, parabéns, só de ouvir isso eu fico muito feliz de vê-lo com essa propriedade e saber que você está naquela rampa de ascensão que tem muito, vai subir mais, vamos subir mais. Mas Amém. comparado com o último Nava que eu tive contato, esplendoroso vê-lo dessa maneira e falar com essa propriedade. E o R2 você acaba rodando mais em algumas subespecialidades, está na neurologia, como é que é? É, agora sim, a gente começou com o ambulatório de especialidades, aí a gente passa na oncologia, pneumologia, na endocrinologia também. Só que assim, é um contato diferente, né? É mais a gente participa ativamente das consultas e tudo, mas a gente acaba vendo as síndromes mais raras, as coisas que a gente não vê internado ali na enfermaria, porque, por exemplo, agora no ambulatório de, aliás, na enfermaria de neurologia, eu vi uma paciente que ela entrou com um quadro de diplopia, né, estrabismo, e ela tinha uma ressonância bem compatível com alterações de esclerose múltipla, mas assim, a gente chegou a colher líquor dela, mas aí BOC e tratamento, essas coisas, tudo a nível ambulatorial. Então, o intuito do R2 é a gente ver o segmento do pós-diagnóstico, assim, e ver o tratamento longitudinal do paciente, né? É o que acaba acontecendo. E aí na neurologia está sendo muito interessante isso, assim, ver além de, claro que a gente vê o arroz com feijão, que é AVC, 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 mas eu já vi encefalites, Guillain-Barré, já vi esse caso de esclerose múltipla, que foi o que eu inclusive apresentei hoje, assim, diversas trombose, de veia central, assim, várias coisas muito bacanas e que complementam, assim, como clínico, a gente ter esse conhecimento a mais. E aí no R2 também a gente tem 2 meses de eletivo. O meu eletivo eu vou fazer agora em julho, eu vou fazer oncologia na Unicamp, aqui de Campinas, a gente faz um mini processo seletivo, assim, de documentação e currículo e uma entrevista. E aí, graças a Deus deu certo, e eu vou passar um mês lá na Unicamp inserido na oncologia, que é a subespecialidade que eu estou pensando em fazer. Assim, o R2 ele tem mais essa flexibilidade até para a gente ter mais tempo de estudar para as provas.
Em contrapartida, também, às vezes, eu acabo ficando mais tempo no estágio, porque eu fico naquela missão de ensinar os R1s, e aí acaba que suga um pouco mais. E aí, a enfermaria de clínica médica para o R2 é basicamente para coordenar o plantão e dar conta dos R1s e assim, os chefes sempre assistem os procedimentos, mas a gente tem que ensinar, porque saber fazer é diferente de ensinar. É muito diferente. É um baque que a gente tem no R2. A regra é a seguinte: primeiro você vê, depois, É, aí segunda vez você faz, a terceira você ensina. Esse é o mote da exatamente. residência, não é? Que é tudo muito rápido. É, Você vê a primeira vez, você na segunda você está fazendo, aí de repente você tem que ensinar o outro. Pô, mas eu fiz treino, eu tenho que ensinar agora o interno, vamos lá, ensina aí. E segundo, um dos físicos da atualidade mais respeitado, que foi o Feynman, inclusive que vivia no Brasil, adorava o Brasil, ele dizia, o método Feynman de estudo é, você estudou, agora você se explica, ou explica para alguém. Se você não souber explicar, você não entendeu. Então, a melhor maneira de você aprender exatamente. alguma coisa ou certificar de que você está sabendo é quando você se propõe a explicar aquilo, seja uma teoria ou seja um procedimento. Porque vai empacar ali a pessoa que está fazendo, você tem que saber destravar, ou vão surgir perguntas daquela cabecinha que você está ensinando, como o Nava lá atrás, que vai te devolver alguma informação e que eu vou ter que falar, epa, será que eu falei isso mesmo? Deixa eu ver, deixa eu acompanhar. Então, essa retrucada também te questiona e te checa o quanto você sabe para poder ratificar ou retificar alguma informação durante o ensino. Então, eu fico muito feliz em vê-lo. Então, é oncologia, provavelmente, que você vai. É oncologia, provavelmente. Se eu gostar desse mês na Unicamp, então, que assim, seria uma opção de escola para eu ir, quem sabe, né? Acredito que eu vou gostar bastante, assim, que o contato que eu tive com no hospital foi bem positivo. E a clínica médica continua com 2 anos, né? Clínica médica geral, não tem R3, não, Continua né? com Porque dois na anos. cirurgia acho que mudou, né? Ou, como é que foi? Mudou. Existe o R3 de clínica médica, mas é, assim, uma prova a mais que você faz para fazer uma terceira residência. Tem maluco que faz, assim, eu conheço, tem uma nefrologista do meu serviço que faz, assim, mas, assim, eu não faria hoje em dia porque eu já tenho bem definido o que eu quero, mas também não dispensaria, assim, se eu tivesse Mas você acabando o mais algo a R2, perder. você faz uma prova e você ganha o título de clínica médica, né? Não, eu acabando o R2, eu já ganho o Já ganha o RQ. título, o RQ de clínica médica. Esse R3 seria para quê, então? Não entendi. Seria para fazer o quê? O R3 é para ter um Seria conhecimento a opcional? mais, A mais, entendi. Seria um opcional. Ok. mas você presta a prova da mesma forma, Ah, você faz uma prova para entrar no R3 de de clínica clínica médica. médica. Entendi, É papo de entendi, maluco, eu tô falando, é papo de maluco, mas tem quem entendi. faça. Tem quem faça, não, sempre tem. E esses malucos são interessantes. Tem que tomar uma cerveja, um vinho com esses malucos, a gente aprende bastante. É, É, não é não? Muito bem, estamos chegando aqui ao fim, papo gostoso, Nava. Estou feliz por vê-lo aí. Vejo também, assim, apesar da carinha de cansado, de estar cansado, eu consigo enxergar uma alegria e consigo enxergar um crescimento. Parabéns, assim, ó, tê-lo aqui como aluno também foi uma oportunidade. Algumas figuras assim nos marcam, né? A gente, como professor, quer o bem de todo mundo, mas a gente sabe que, infelizmente, não depende só da gente, depende da pessoa, né? Claro, não me surpreendeu vê-lo aí, né? Mas a gente não tem essa garantia, a gente tem um palpite, né? Falei, esse cara aqui vai dar trabalho bom, né? Que eu tô falando, né? Vai dar trabalho, mas a gente não sabe que fim vai levar, né? E vê-lo aí sucedendo, melhorando. Então, assim, o Brasil só tem a ganhar, e talvez o Maranhão no futuro só tenha a ganhar com uma pessoa boa como você, né, em termos de formação pessoal e tecnicamente cada vez se aprimorando. Então, parabéns, viu, filho? Fiquei muito feliz em vê-lo. Esse papo foi muito bom, viu? igualmente, igualmente, satisfação imensa, tá? E é sempre bem lembrado e citado por todas as experiências que eu tive naqueles meses que a gente passou junto no internato. Me ensinou muito a ter a postura de. Até o livro que você recomendou, o Antifrágil, que eu li ele, e me ensinou bastante aprender a argumentar também. Assim, você foi um dos primeiros preceptores que
instigava a gente a. Eu lembro de que você fez eu coletar, pegar o login e a senha de um paciente que não tinha feito nem o exame lá no hospital, mas aí você me incentivou a instigar. E é algo que eu carrego comigo até hoje, que graças a Deus as pessoas gostam e faz diferença na vida dos pacientes também. Então, quer queira, quer não, algumas atitudes marcam, assim, pro resto da vida. E marcam positivamente. Que bom que foi um encontro, nossos encontros de almas foi bom e teve marcas positivas em ambas as partes. Às vezes algumas negativas, né? Mas acontece, mas são negativas às vezes que também podem se transformar em positivas, né? Porque acho que como preceptor, às vezes tem que cobrar. Então, algumas pessoas que estão às vezes está numa inércia ruim, aí você tem que acelerar a pessoa a ter uma marca negativa, né? Mas parabéns, Nava. Continue assim. Obrigado. Foi ótimo o papo, tá? Eu vou deixar aqui depois o seu Instagram, essas coisas, que se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, que tiver um contato, até para ir para São Paulo, aqui da região. Então, tem aí agora você como referência para poder ajudar alguém que pensa em clínica médica, para poder você dar algumas diretrizes aí, dar umas orientações, tá bom? Obrigado, fica com Deus Pode deixar. e siga firme, filho, tá bom? Um abraço, satisfação.